Bom dia, paz seja convosco, tudo bem? Estava aqui compartilhando para que algumas pessoas pudessem, para que as pessoas possam encontrar também, assim como você, esta nossa aula. Muito bem, vamos aqui. Só deixa eu enviar. Pois bem, vamos lá. Nesta manhã nós vamos então falar sobre um tema que é pouco comentado biblicamente. Todavia, um assunto que é bastante vivenciado, né? Nós estamos aí num período muito complicado, onde nós recebemos todos os dias muitas comunicações a respeito do óbito, do falecimento de pessoas que amamos, ou de alguém, né, que se relaciona com pessoas que amamos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a morte. O que sabemos dela à luz da palavra de Deus? O que conhecemos desse texto, desse assunto? O que a Bíblia nos conta sobre ela? É importante que nós tenhamos uma premissa aqui sobre essa aula. Uma delas é que tudo que nós estamos tratando aqui é um recorte sobre todo o assunto morte. Não é o assunto como um todo. Não é, a ideia aqui não é exaurir tudo sobre o tema, mas é um recorte bíblico e um pouco teológico. Também não dá para abordar todas as teologias a respeito da morte. Existem muitas, e inclusive algumas não cristãs, né, porque vai entrar no campo da espiritualidade, não é só o cristianismo que fala sobre isso, então a teologia ela é muito ampla a esse respeito. Então existem aspectos filosóficos, bíblicos, éticos, bioéticos, da medicina, os aspectos jurídicos sobre a morte. Existem as diversas teologias, como eu comentei, as não cristãs, inclusive, sobre como outras religiões lidar com esse assunto e em vários fatores, né? Tanto da questão da alma, do corpo e do espírito, ele passa, né? A questão da morte, ela perpassa ali pela teologia da parte da antropologia, que é sobre o homem, e vai para os últimos eventos, para a escatologia, onde vai falar da morte e o que vem após a morte. Então, nesta manhã, para juntos aqui estudarmos, eu quero primeiro orar com você e depois, então, nós entrarmos mais propriamente dito nesse assunto. Seja bem-vindo, tem aí conosco o pastor Marcos, a Karina, a Tânia, o Michael. Paz, bom dia, nem todos eu consigo ver aqui que estão presentes, mas a vocês que estão aí, muito bom dia, que Deus vos abençoe e que Deus nos dirija nesse assunto tão importante, tão especial, tão diferente, ok? Graças a Deus, bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, por este dia, muito obrigada, Senhor, por tua graça bendita, santa e eterna. E neste dia, Senhor, nesta hora, verdadeiramente eu quero pedir ao Senhor que fale conosco de uma forma muito simples e muito especial, mas que também trabalhe, Senhor, em nosso coração, trazendo valores e princípios que a Tua palavra tem para nós, e que destes princípios, Senhor, nós estejamos aí verdadeiramente, ó Deus, nos louvando, nos praticando, nos trazendo como valores, e verdadeiramente que isso seja para nós como princípios de vida, princípios eternos. É no nome santo de Jesus que eu assim quero orar e também te agradecer. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou iniciar, então, aqui falando de um fator importante. Vamos lá, em Gênesis, você tem aí a sua Bíblia. Se você não tem, minha sugestão é pegue sua Bíblia, porque nós temos muitos endereços aqui, vários endereços pelos quais nós iremos passar, para poder compreender este fator, né, sobre a morte, sobre o que a morte nos fala, sobre o que a Bíblia nos fala sobre a morte. Então, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, nós temos aí um princípio
muito interessante, que ele vai dizer para nós assim: e então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe assoprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não dá para falar da morte sem falar da vida inicialmente. Quando nós olhamos para esse texto, na criação e na formação do homem, nós vamos ter aí uma informação muito importante, que é o homem formado de maneira que ele tem duas partes. Eu não estou falando do ser enquanto tricotômico ainda, mas estou falando do homem, da dualidade do homem enquanto ser material e ser imaterial. Esse é o primeiro insight que nós temos pela Bíblia. O homem é um ser material e também imaterial, e não dá para, num primeiro momento, desassociar. Quando a gente olha para esse texto, ele vai dizer que o homem foi formado do pó da terra, esse são as partículas orgânicas, é algo material. E ele teve soprado em si o fôlego da vida. Não é o Espírito de Deus que foi dado a ele, mas o fôlego da vida. Deus deu a ele um espírito, Deus deu a ele o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é aquilo que mais tarde, então, a gente vai entender sobre essa questão da morte e vamos ver como é que isso se processa. Então, o Senhor deu ao homem o fôlego da vida. Então, o homem, primeiro, ele é um ser que tem uma dinâmica, que é uma dinâmica da dualidade, material e imaterial. Enquanto ser material e imaterial, nós vamos ter aí essa dualidade, onde nós vamos tratar dentro da imaterialidade com a questão da tricotomia. Existem teologias, existem teorias que vão tratar do homem, filosofias também, que vão tratar do homem, vão dizer que o homem é dualista, né? Então, no maniqueísmo, por exemplo, vai dizer que a dualidade do homem é a matéria é má e o espírito é bom. A dualidade, ela é uma situação onde ele vai tratar do material e do material. Não é dualismo, é dualidade, é diferente, tá? A outra coisa é olhar para o homem como um ser dicotômico, ou seja, nessas teorias onde tem a questão do dualismo, nessas vertentes, vai dizer que o homem, isso é Platão fala sobre isso, o platonismo fala muito sobre isso, do homem ser simplesmente um corpo e uma alma, onde alma e espírito, eles são indivisíveis, onde alma e espírito é uma coisa só. Existem teorias materialistas que vão trabalhar sobre isso e vai dizer, por exemplo, que não existe uma alma sem que haja um corpo. Quando o corpo morre, também morre a alma, também morre o espírito. Então, essa é uma teoria materialista. Existe uma outra, Isaac Taylor, ele dizia na sua teoria que não era materialista, mas beirava isso, né, tangia isso. Ele dizia assim, o homem ele tem um corpo e ele tem uma alma, e quando a alma, o corpo morre, a alma também morre. Porém, ainda tem o espírito que volta para Deus. Então, são muitas teologias e muitas teorias sobre isso, e nós vamos olhar aqui para elas. O homem, ele é um ser tricotômico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, vai trazer essa informação para nós, do homem enquanto ser tricotômico, onde a palavra nos ensina que o homem, nós devemos ter uma integralidade diante de Deus, alma, corpo e espírito, portanto, nós estamos falando de um ser tricotômico. Um outro importante detalhe a respeito dessa tricotomia é que Hebreus 4, por exemplo, ele nos deixa claro que existe, né, a palavra do Senhor, ela é apta para discernir juntas e medulas, intenções e pensamentos, alma e espírito. Portanto, o espírito, essa parte imaterial do homem, ela vive, ela tem essa divisão, sim, embora alguns colocam aí que não, mas ela tem, sim. E aí vamos entender que nessa questão tricotômica é o corpo, que é o relacionamento,
físico do homem, é o componente físico desse ser, que é o homem. Nós temos a parte da alma, que é o ser pensante, e por isso, quando aqui no texto nós vimos que o Senhor, ao soprar sobre o homem, trouxe vida e fez do homem alma vivente. Então, a alma e o fôlego de vida está nesse homem, e tem a parte do espírito. E aí, alguns textos bíblicos, por exemplo, como Eclesiastes, capítulo 12, também vai reforçar essa informação do homem material e imaterial. E nós vamos aqui entender que existem muitos textos bíblicos que vão trazer para nós a respeito desse relacionamento de Deus com o homem através do seu espírito. Então, um dos textos vai estar lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer que Deus é quem cria a alma, né? Deus é aquele que dá a alma, que ele forma o espírito do homem. Perdão, não é alma, é o espírito. Deus é aquele que forma o espírito do homem. Ali em Jó, ele vai dizer, Jó capítulo de número 10, vai dizer que Deus preserva o espírito do homem. Jó 34:4 vai dizer que a existência do homem está sob o domínio de Deus. E Ezequiel, capítulo de número 37, nós temos aí o relacionamento entre Deus e o homem. Nós vamos ver que aquele exército, aquele grupo de pessoas que antes eram ossos secos, passou a ser alma vivente, passou a ter espírito, porque o espírito foi soprado sobre eles. Então, quando a gente fala de vida, nós temos aí a questão da vida, que é chamada vida biológica, a vida bios, que é a vida biológica, e nós temos a vida zoe, que é a vida espiritual. O homem como ser vivo, ele é um ser que tem, portanto, a dualidade material e imaterial. Quando nós olhamos para esse texto, é importante a gente lembrar que nós não estamos falando aqui da alma e espírito enquanto um, nós não estamos falando de tricotomia, nós estamos falando de ser material e imaterial. O homem tem essas duas questões. Quando a gente fala de morte, existem alguns tabus, existem algumas preocupações. As pessoas falam assim, mas vai falar de morte, um assunto tão mórbido, é algo tão ruim, a morte atrai, falar de morte atrai morte. Existem muitos tabus, e o homem, na sociedade atual, ele tem esse detalhe de querer afastar, né, esse assunto morte. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que que as pessoas têm o medo da morte? Por que que não se fala muito sobre isso? Por que que é um assunto que as pessoas evitam? E nós vamos ver que é uma questão aí muito ligada à parte cultural que nós temos hoje vivido. Mas as escrituras falam para nós de 3 tipos de morte. A escritura vai trazer para nós sobre a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. Então, ela vai tratar conosco sobre essas três partes. Nós vamos conseguir falar de tudo isso hoje? Não, nós vamos falar de uma parte. Existe o chamado estado intermediário, quando a gente fala sobre morte, que hoje a gente não consegue abordar, porque ele tem muitas coisas dentro do estado intermediário. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre a morte física e a morte espiritual, ok? Então, falando aí sobre a morte física e espiritual, o primeiro conceito que nós vamos trazer é falar da morte. O que é morte, afinal? Morte, a palavra morte, ela no latim tem essa mesma colocação, morte. Acontece que a palavra morte no latim, vamos aqui posicionar, significa fim, significa término. Quando a gente traz ou a gente observa esta palavra lá no grego, essa palavra no grego é chamada de tânalo. E o tânalo no grego significa também final ou extermínio, final da vida. E quando a gente vai para o hebraico, como é que a gente vê? Qual o significado da palavra morte no hebraico? O significado da palavra morte no hebraico é separação.
Olha isso. Então, quando a gente pensa nisso, que a morte é uma separação, a gente já começa a pensar enquanto processo do homem ali com Deus. Deus criou o homem, fez dele a parte material e imaterial, através do pó e do fôlego da vida, e Deus tinha um relacionamento com ele todos os dias no jardim. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, temos que o homem, então, ele pecou. Nós não vamos entrar na seara aqui de falar de que maneira foi esse pecado, as vertentes do pecado, nem tampouco sobre o proto-evangelho, mas nós vamos entender que o homem pecou, e naquele momento em que Deus voltou ali, ou Deus foi passear no jardim, como diz o texto bíblico, na viração do dia, ele buscou pelo homem, ele procurou este homem, e ele não, a preocupação não era perguntar ou saber o que o homem havia feito, mas onde ele estava. E o homem ali, ele estava escondido no jardim, porque ele entendeu que Deus estava vindo e que a sua condição diante do homem agora era uma condição, diante de Deus, era uma condição diferente. Então, quando a pessoa morre aqui na nossa história, na nossa cultura, nos dias de hoje, o atestado é lavrado, né, um atestado de óbito, é lavrado um atestado onde vai dizer assim, olha, a causa da morte foi. E essa causa mortes, ela vai ter aí para nós o entendimento de que a vida chegou ao seu final, ou de que a possibilidade da continuidade daquela existência chegou ao fim. Mas aí nós estamos falando do quê? De uma morte física. Então, a medicina, que tem ali a sua ética, que tem ali os seus graus de conhecimento e entendimento, vai trazer para nós de que a morte física, ela tem uma causa, ela tem a sua razão, uma falência, por exemplo, dos órgãos, ou enfim, não vamos entrar nessa seara para falar do que foi a causa, até porque não é o mérito, mas existe ali uma definição. Aquele corpo, ele não tem mais condição de permanecer ou de continuar. No entanto, a questão da parte imaterial, ela vai seguir. Essa imaterialidade, ela segue, e aí, então, nós vamos ter que o primeiro registro sobre a morte vai acontecer ali em Gênesis, capítulo de número 2, o primeiro registro da palavra morte, né? Vai acontecer aí em Gênesis 2, no versículo 15, onde vai dizer para a gente assim, pois tomou o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar, e o Senhor deu a ele esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então, aí tem a primeira citação dessa possibilidade, dessa eminência de que um dia o homem seria finito. Existem algumas teorias ou algumas teologias que vão apontar para o homem como ser finito, mesmo não tendo comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem, como ser orgânico, ele estava ali condicionado à morte, tá? Mas não estava condicionado, e se a gente pensar que a palavra morte no hebraico, ela significa separação, ou seja, o homem teria uma vida finita, humanamente falando, terrenamente falando, mas não uma separação de Deus efetivamente, tá? Então, essa é uma teoria, é uma das teologias a respeito da morte. Eu não estou afirmando que nós, ou que a teologia protestante, ela tem esse entendimento. É só para que a gente possa entender que também existe. Em algum momento, pesquisando ou estudando, você pode vir a ter essa informação. Olha, então, que você tem essa informação aqui. Existem teologias que afirmam que o homem teria uma vida física finita, orgânica finita, biológica finita, mas não separada de Deus, porquanto ele não havia rompido com Deus. E o fato dele ter rompido através do pecado, e, portanto, feito essa separação, que é o que a morte faz, ou o que a morte significa,
ele então, Deus tirou o acesso, ou a possibilidade de acesso à árvore da vida, para que o homem, na sua condição, ele não fosse até a árvore e dela se alimentasse, tendo assim uma vida eterna. Todavia, é importante ressaltar que a própria árvore da vida ali era uma forma simbólica da existência do próprio Deus no jardim, tá bom? Então, aí são outras teologias, a gente teria que seguir aqui uma outra linha de pensamento e de entendimento da teologia para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, a morte é a separação da alma e do corpo e constitui, então, a transição do mundo visível para o invisível. A morte, tendo em vista que o homem é o ser material e imaterial, com a morte física, falando de morte física, ou seja, é lavrado ali o atestado de óbito, faleceu, ok. Então, na morte física, há uma separação, há um divórcio entre o estado material e o estado imaterial do homem. E essa separação entre essas duas condições vai trazer para nós aquele entendimento lá de Gênesis 2 que nós já lemos, onde o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Assim como também lá em Eclesiastes ele vai falar sobre isso. Todavia, o homem, ele tem, a palavra de Deus vai dizer para nós, que lá em Eclesiastes capítulo de número 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E por isso, por termos a eternidade na nossa essência, na nossa formação, nós vamos ter essa questão da necessidade do entendimento a respeito da morte e também de entender como ela funciona. A morte, portanto, física, não é o final de uma existência, tendo que o homem, como ser material e imaterial, uma vez que ele morre fisicamente, a vida biológica é extinta, a vida imaterial, a vida espiritual, ela não é extinta. Este volta para Deus que o deu. Como que é esse retorno? Em que lugar vai ficar? Como é que funciona isso? Nós vamos ver num segundo momento. Mas aqui, olhando a morte física, ela é o final da existência humana, orgânica, biológica, mas não o final da vida espiritual, da vida zoe. Tá? Não é o final da existência, mas é uma mudança, portanto, no estado da existência do homem. A morte não é o final da existência, mas uma mudança no seu estado de existência. E aí, então, a morte também, o texto bíblico vai dizer para nós que é o primeiro efeito externo e visível do pecado. E é o efeito supremo do pecado. Romanos 6:23 vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender a respeito daquela separação. Existe aqui uma pergunta. Então, a morte, ela é uma consequência ou a morte é um castigo? Ela é uma consequência ou ela é um castigo? E aí, a morte, o texto bíblico vai dizer para nós também que a morte é o último efeito a ser cancelado pela obra redentora de Cristo. Em Romanos, a palavra do Senhor vai falar sobre isso, que o Senhor Jesus, ele é conquistador da morte. E aí a morte é vencida na ressurreição de Cristo. Ou seja, por que Cristo morreu? Porque organicamente ele era homem. Organicamente ele nasceu, o texto lá em Filipenses 2 vai dizer para nós que ele deixou a sua glória, ele se fez servo, se fez homem e habitou entre nós. Então, como homem, organicamente ele morreu, dado a todas as coisas que ele sofreu fisicamente. Mas, como ele não tinha pecado, por não ter pecado, a morte, né, vamos usar essa expressão, ele foi devolvido da morte. Por isso, a morte, o texto vai dizer para nós que a morte é o salário do pecado, ou é a consequência da separação. Lembra disso? Que morte é a separação
era a separação, não existia separação entre o homem e Deus ali, não existia separação entre Cristo e a existência dele divina. Então, por não haver pecado, a morte, na consequência, né, que essa morte, que essa separação, ela não podia permanecer. Por conta disso, ele não permaneceu morto, ele voltou à existência. Quando nós falamos disso, nós vamos pensar em, existem as questões de outras teologias, das teologias não cristãs, a respeito da reencarnação, por exemplo, né, que não é aquilo que nós, enquanto cristãos, cremos. Nós cremos na ressurreição e não na reencarnação. Então, Cristo, e aí nós vamos mais à frente falar sobre essa questão da ressurreição do homem no estado intermediário e da ressurreição como num outro momento, né, na questão escatológica, dentro da teologia da escatologia, e nós vamos entender um pouquinho mais a esse respeito. Mas Cristo conquistou a vida porque ele também conquistou a morte. Cristo, ele, na verdade, por não ter pecado, ele não tinha a consequência da morte ou da separação eterna com Deus, ok? Então, Romanos capítulo 5, versículo 12 vai trazer isso para nós. E em 1 Coríntios, capítulo 15, o texto bíblico vai falar muito sobre esse assunto, né? E nós vamos ter que a morte expiatória de Cristo e a sua ressurreição trouxeram a vida. E eu quero abrir lá em 1 Coríntios 15, a minha Bíblia juntamente com você, para junto aqui vermos sobre esse aspecto. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto que fala bastante a esse respeito, sobre a questão da morte. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 26, ele vai trazer para nós que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas Cristo sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Cristo conquistou, através da sua morte expiatória e através da sua ressurreição, a reconciliação do homem com Deus. Não física, mas espiritual. Então, a morte física é a cessação da vida biológica, mas não é o final da existência do homem em si, da pessoa, né, do ser humano em si. A morte na Bíblia, ela é descrita como tornar ao pó, como lá em Gênesis 3. Também ela tem outras figuras que aparecem na Bíblia que vai definir, ou vai designar, ou vai ser chamada de morte. É usada, por exemplo, o termo dormir, lá em João 11, nós temos a passagem de Lázaro, onde Jesus diz assim que aquele estado de Lázaro é para a glória de Deus, mas que ele não estava morto, ele simplesmente dormia, né? Essa morte ou essa enfermidade é para a glória de Deus, e ele dorme, né? E até a questão ali com as irmãs, falou assim, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, e ela não estava muito bem entendendo aquilo que que Jesus estava ali tratando. Em 2 Coríntios 5 vai dizer que a morte ela vai ser chamada de desfazimento da casa terrestre ou do tabernáculo. Deus despedindo a alma, está lá em Lucas capítulo 12. Vai ser chamado também de seguir o caminho, lá em João 16, 22. Descer ao silêncio é chamado no Salmo 115. Expirar, em Atos 5. E fugir como sombra, em Jó 14. O partir é chamado de partir, em Filipenses 1, 23. E também o Salmo 116 vai dizer que a morte dos santos ela é preciosa aos olhos de Deus.
Jesus, portanto, ele conquistou a morte porque ele não tinha pecado. E o pecado é aquilo que faz separação. Isaías 59 vai dizer para nós que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sendo, então, que a morte tem esse significado de separação, como não há, quando não há o pecado, não há separação e, portanto, não há a morte diante do Criador, né? Diante do Senhor. O estado de existência da morte espiritual, ela não vai acontecer. A morte física é a falência do corpo físico, mas não é, portanto, o final da existência do homem. Eu costumo falar muito a esse respeito, até para uma forma de ilustrar, às vezes em ofício fúnebre, eu uso a figura do navio. Quando uma pessoa parte, ela não está mais aos nossos olhos, mas a sua existência permanece. Como quando nós estamos, por exemplo, numa praia e nós vemos um navio passar. O navio passa e ele vai mar adentro e chega um momento que nós não conseguimos mais vê-lo. Não significa que ele não existe mais, só significa que nós não conseguimos mais vê-lo. Ele não, agora não está mais aos nossos olhos, mas ele está lá, em uma outra área, em um outro lugar onde nós não enxergamos, mas ele está lá. Então, portanto, a existência do homem, a gente pode usar isso como uma ilustração. Quando ele morre fisicamente, ele só não está mais aos nossos olhos, mas a sua existência não deixou de estar, né? Ele só mudou o estado, a sua forma de existência, ok? Por que nós temos medo da morte? Por que as pessoas têm medo da morte? Porque existe tanto tabu a respeito da morte. Então, falando sobre morte física, e as pessoas, quando falam assim, quando a pessoa morrer, claro, esse estado da separação causa dor, causa em nós essa tristeza, o luto, exatamente porque amamos as pessoas e por não termos mais essa conexão diária, onde nós não podemos mais ter ali o contato, a conversação, a continuidade desse relacionamento que temos hoje, que isso é feito por meio do corpo, pela via do corpo e por todas as atribuições que nós temos dentro dele. Então, é esse estado que nos causa a dor. E Deus sabe e conhece isso perfeitamente. Agora, por que que as pessoas têm medo da morte? Por que que temos medo da morte? Será que é porque não estamos preparados para ela? Será que é porque não conhecemos exatamente sobre isso? Nós vamos ter aí que uma das coisas que nos remete as pessoas ao medo da morte é a sensação, é o sentimento de condenação. É um dos fatores e um dos principais fatores que levam o homem a ter medo da morte. Porque se o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte física e, portanto, espiritual, porque há uma separação não só das pessoas com quem nos relacionamos aqui, mas também de Deus. Então, essa é uma dos primeiros fatores que nos conduz os homens ao medo, a questão da condenação. Um outro fator que remete o homem ao medo da morte é o sentimento de perdas. Perdas na questão dos relacionamentos, perda dos bens ou da convivência também, do usufruir dos bens conquistados, dos prazeres que se tem na terra, né, em relação àquilo que se faz. Um outro sentimento, uma outra situação que remete o homem ao medo da morte é referente à sua incerteza, porque o que virá depois, quando aqui se fechar, e vamos pensar que quando fechar os nossos olhos fisicamente, a nossa vida biológica cessar, abrirão-se os olhos para uma outra realidade. A vida terrena, a vida humana, a vida biológica, a vida na qual hoje estamos, e esse momento no qual nós estamos, ele é um capítulo da nossa existência. Não é uma existência como um todo, é um capítulo da nossa existência. Quando este capítulo se encerrar, abrirá um novo capítulo. E esse capítulo vai para a eternidade, contará toda uma história, viveremos numa história eterna, né? Viveremos uma eternidade, não são capítulos de alguns dias. Pensando sobre isso, existe o
o sentimento, o viés de compreensão a respeito do tempo da nossa vida. Nossa existência, ela é aqui limitada a 100, 120 anos, né? No máximo 100 anos, né? Vamos pensar que o homem viva 120 anos, mas a vida eterna, e a ideia da palavra eternidade aí vem de aion, ou seja, viverá eternamente. Ali a história será muito diferente e a palavra vai nos garantir algumas coisas muito especiais. Voltando aqui para o medo, o sentimento da incerteza daquilo que virá depois, a expectativa do juízo é outra coisa que remete o homem ao medo da morte. Diante de Deus responderemos por aquilo que fizemos, por aquilo que não fizemos, por aquilo que deixamos de fazer. Responderemos pelo uso dos dons, do tempo, do corpo, do talento, das oportunidades. E aí, então, eu convido você a estudar aí a respeito de mordomia cristã e o uso dos dons, do talento e de tudo que Deus te concede. E é um estudo muito especial, não muito usual. As pessoas hoje não praticam e não estudam a mordomia cristã. E esse é um aspecto cultural, inclusive da sociedade religiosa protestante, cristã dos dias de hoje. O estudo sobre a mordomia é algo indispensável para nós. Então, essa expectativa de juízo, porque daremos conta para Deus de tudo que vivemos. O outro fator é o sentimento da insignificância e da efemeridade da vida. Ou seja, daqui um pouco, depois da existência física, a geração que se relacionou com você vai se lembrar de você. Daqui 4 gerações, 5 gerações, nem vai se lembrar quem você foi. Existem pessoas que viveram há muito tempo atrás e que fizeram coisas, enfim, nós sabemos da existência de todos que já passaram? Não. Então, essa questão, essa sensação da efemeridade da vida, ou seja, daquilo que eu fui, da minha memória, daquilo que era legal para mim, daquilo que me era importante, daquilo que eu curti muito, dos livros que eu pensei, que eu li, que eu escrevi, das coisas que eu pensei de uma forma geral. Então, assim, quando pensa-se nisso, poxa, daqui 100 anos, muitas pessoas nem se lembrarão da minha existência. Daqui 200 anos, nada signifiquei, né, para quem está ali vivendo aquele tempo. Então, essa efemeridade da vida remete ao homem ao medo da morte, porque o homem não quer ser esquecido, né? Ele é tendencioso e não quer ser esquecido. Um outro fator que nós vamos ter aí sobre o medo da morte é a questão da sociedade hoje enquanto medicina. A medicina remete ao homem ao medo da morte. Nós temos um desenvolvimento tecnológico da medicina, também da questão da medicação, das tecnologias, e buscando fazer com que o homem tenha cada vez mais tempo de vida, buscando com que o homem tenha possibilidade de viver mais anos. Outras áreas na questão da vida, como o tratar com a estética, mesmo a questão da saúde, a questão dos treinos. Então, buscam sempre dar ao homem maior qualidade de vida e mais longevidade. Isso deixa muito claro que o homem tem aí uma maneira de dizer assim, eu não quero morrer. Ainda que ele não declare isso, ele deixa claro, né, na sua forma de busca pela longevidade, que ele não quer morrer. Então, os aspectos culturais vão reforçando essa ideia de que o homem quer viver para sempre. Como eu comentei antes, nós temos dentro de nós a eternidade. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, o homem pensa na eternidade como vida biológica e não como vida espiritual. E é por isso que esse é um dos fatores do medo também do homem. Então, nós vamos aí pensar que a medicina moderna contribui
né? Ela em alta performance contribui. Aliás, existem algumas tecnologias que, uma delas é a criogenia, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Na criogenia, o homem morre fisicamente, biologicamente, e aí então ele manda congelar o seu corpo, talvez, né, uma coisa muito pouco falada, ele congela o seu corpo para que, na esperança de que daqui a algum tempo, conforme o desenvolvimento da medicina, ele pode, e da tecnologia e da ciência, ele pode ter aí uma forma de voltar. Aí a gente vai pensar nessa criogenia, pensando no insight aí dos egípcios, por exemplo, que mumificavam os seus mortos no pensamento de que um dia ele retornaria àquele corpo. Então, é uma questão da ressurreição ali, ou da reencarnação ali, eles buscam, né, a questão da reencarnação, não da ressurreição, mas da possibilidade de que o homem volte à existência naquele mesmo corpo. Então, existe a criogenia, que hoje não é tão comentada, não é muito falada, mas é uma técnica que existe, caríssima, mas existe, e existem pessoas que investem nisso. Uma outra técnica que existe nessa questão do medo da morte, da preservação do corpo, é o que é chamado de transhumanismo. Há algum tempo, há muitos anos atrás, existia o homem biônico, a mulher biônica, né? Os que são mais jovens talvez não vão se lembrar disso, né, pastora Márcia? Não vão se lembrar disso, né, Marcos? Não vão se lembrar dessa história. Mas existia aí o homem biônico, a mulher biônica. Depois existiram alguns filmes de ficção onde era a parte robótica do homem, né? O homem e algumas coisas dele ia falindo, morrendo, e ele era substituído ali por partes robóticas. E nós vamos vendo isso na medicina hoje, inclusive. Muitas coisas o homem vai substituindo por partes robóticas ou por partes mecânicas. Essa técnica, essa colocação é chamada de cadê o nome aqui? De transhumanismo, onde o homem vai ficando cada vez mais biônico. Hoje, claro, isso vai chegando aí para nanotecnologia, que é chamada, né? Então, chips que estão sendo implantados, a nanotecnologia sendo usada para a questão do prolongamento da vida biológica do homem. Tá? Então, o homem vai sendo aí cada vez mais biônico nesse sentido. E aí, nós vamos vendo que a ciência está imitando a arte, né? Então, ela vai criando a arte, vai criando, vai imaginando, e a tecnologia vai seguindo. Existem vários videogames, não sou especialista em videogame, não jogo, muito raramente eu tenho mais conhecimento por conversar com pessoas a esse respeito, mas existem alguns jogos que têm trazido essa informação, onde as pessoas ali são biológicas, né? Na questão biológica, o homem tem o transhumanismo ali muito presente. E é a fusão, né, do homem, o data cyber, cada vez mais presente na questão biológica do homem. E aí, um outro fator que remete o homem ao medo da morte é a questão da felicidade, porque o homem busca, nos tempos, né, nesse tempo em que nós vivemos, principalmente nessa cultura na qual nós estamos hoje vivendo, o homem busca a felicidade. É uma máxima na nossa sociedade hoje, viva, seja feliz, faça tudo o que puder, né? O Carpentier vai dizer muito isso, né? A colocação lá, o Carpentier vai dizer assim: viva agora, faça o melhor agora, seja feliz e seja agora. Então, quando a gente pensa sobre isso, o homem vai excluindo. Você tem que ser feliz o agora, ele está excluindo essa possibilidade da existência dele. Ele está ignorando, né, vamos dizer assim, a existência após a vida biológica, e ele está se reportando como tudo que se tivesse que viver fosse no aqui e no agora. E aí, lá em 1 Coríntios 15, a palavra também vai falar sobre isso, ele vai dizer assim para nós, no versículo 19, se esperamos somente para essa vida, quão miseráveis somos. Quão miseráveis somos, né? Quão miseráveis é essa nossa esperança, né? Se nós esperamos Cristo somente para esse tempo agora, somente para essa vivência, quão miseráveis nós somos. Mas essa questão da busca da felicidade, excluindo a transcendência, excluindo a existência depois da vida biológica, também reporta o homem ao medo da morte.
né? Ele exclui a transcendência, que é o relacionamento entre o homem e o sagrado, e vive na questão da imanência, que é o homem aqui e o agora, e a busca da sua felicidade. E aí, quando fala de busca da felicidade, nós vamos ter aí, por exemplo, a filosofia do hedonismo, as filosofias da ataraxia, que vão trazer, né, chamada ataraxia, o conjunto de filosofias da ataraxia, que vai trabalhar a questão da felicidade do homem, do seu bem-estar e da imperturbabilidade da sua alma no aqui e no agora, tá bom? Então, são alguns aspectos aí que reportam, que levam o homem ao medo. Então, o homem quer ser feliz e ele quer projetar a sua vida. A nossa cultura tem trabalhado muito a esse respeito, porque quando ele projeta um homem que pode viver bastante e a sua ideia nesse momento estar trabalhando com a questão, obrigada Tânia, Deus abençoe, essa questão do homem estar vivenciando esse desejo de uma vida ética, uma vida hoje prolongada, e ele excluindo essa transcendência, ele mais ou menos reporta assim, olha, se eu buscar ser feliz, se eu fizer o meu bem, de certa forma, ao próximo, então eu vou ficar aqui, vou viver feliz, e isso é o que eu quero para minha vida, e vai ficar tudo tranquilo. Essa questão do reportar da felicidade, do não ser esquecido, da conquista humana, da conquista pelos bens, das conquistas materiais, faz com que o homem queira continuar essa vida e não queira pensar na morte e nem falar sobre isso. E ele exclui, né, a nossa sociedade, ela exclui o fator morte. Nesse tempo em que nós estamos vivendo um período de muitos lutos. Hoje pela manhã, logo cedinho, o pastor Rodrigo, por exemplo, ele colocou ali, olha, 3 notícias de óbito agora de manhã, né, nesse dia. Então, é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento em que esse olhar para essa questão da morte e da transcendência volta a nos chamar a atenção. Quando a gente olha para a morte na Idade Média, quando a gente estuda sobre a questão da morte ali nas teologias e na história, na Idade Média, o homem morria aos olhos de todos. O homem morria diante dos homens. Hoje, como que a morte é tratada? Ela é excluída, as pessoas tiram a pessoa, né, vou usar aqui a expressão, na iminência da morte, da presença dos olhos. Está doente, é levado para um hospital, é levado para lugares onde não se vê a morte acontecendo, ou o desligamento biológico acontecendo, a separação dessa parte material e a imaterial acontecendo. Então, nós excluímos e aí a gente continua seguindo como se tudo fosse belo e bacana, né? E como se tudo... vida que segue. Então, a exclusão disso dos nossos olhos, dessa verdade que acontece, simplesmente fez com que o homem buscasse fugir desse tema. E hoje, principalmente com essa questão do coronavírus, com essa questão e nessa segunda fase, esse segundo ano de coronavírus, está expondo essa realidade de uma tal maneira que o homem está sofrendo. Por quê? Ele não trouxe para si esse entendimento do desligamento da questão física e da questão imaterial, ou seja, o homem material e imaterial. Mordomia é ótimo mesmo, né, pastora Júlia? Eu amo essa disciplina e penso que, inclusive, esse era um aspecto que nós devemos rever dentro das nossas escolas bíblicas. Trazer isso é muito importante para todos nós. E por não falarmos sobre morte nos nossos púlpitos, e mais, a teologia aplicada nos púlpitos hoje é a teologia do triunfalismo, é a teologia do tudo certo, do tudo bom, das conquistas humanas, né? Muitas vezes, sim, pela pessoa de Jesus, pela autoridade e graça do Senhor, mas na teologia que é pregada nos nossos púlpitos, nós não falamos
sobre essa questão da morte e do pecado, que faz a separação entre o homem e Deus. E por conta disso, essa questão da morte é um pesar muito grande, e a visão que o homem tem é de que a morte é algo nefasto, é algo funesto, é algo terrível, e na verdade ela abre um novo capítulo para a nossa vida. Quando quando a morte ela é nefasta, quando a morte ela é terrível, quando há uma separação entre o homem e Deus. E aí, então, nós estaremos falando da morte espiritual. A morte espiritual, ela é verdadeiramente essa questão de uma morte, da questão onde ela se torna nefasta. Quando a morte física acontece, é só uma separação entre o estado físico, o estado material e imaterial. É o divórcio, e esse divórcio nós não gostamos dele, né? Nós não queremos ele. A ideia do pecado eliminou, né, do nosso vocabulário, eliminada do nosso vocabulário. Nós eliminamos a palavra pecado do vocabulário, até mesmo cristão, e por conta disso o homem hoje acaba sofrendo. O homem secularista, ele aboliu essa questão da morte. E aí a gente poderia entrar em outras discussões teológicas para falar a respeito dessa questão do pensamento secularista, onde não existe absolutismo, né? No secularismo, o pensamento secular, ele não tem verdades absolutas, ele vai falar de outra maneira. O homem, ele tem aí essa visão de que ele precisa viver o aqui e agora, e a culpabilidade, porque ela não existe. Como não existem verdades absolutas e não existe a transcendência no absolutismo, no secularismo, então não existe Deus, não existe um relacionamento com o transcendente, é tudo para o aqui e para o agora, e o homem não tem pensamento da morte, e portanto não tem o sentimento de culpa, não tem a necessidade de perdão. E aí vamos entrar em muitas teologias que vão tratar sobre isso, sobre a questão do homem não precisar do perdão, né? Ela vai trazer aí sobre o homem não precisa, eticamente falando, o homem precisa viver eticamente, vivendo eticamente ele assegura a sua existência. Então é uma outra teologia e que vai fugir completamente ao que a palavra de Deus nos trata, porque a palavra de Deus tem verdades inegociáveis, valores absolutos para a nossa vida, né? Então, e isso também vai trazer com que a grande diferença entre o cristianismo e outras religiões a respeito da questão da morte. Porque no cristianismo, quando a morte física acontece e a existência do homem, portanto, permanece agora num outro sentido, que é a parte espiritual, nós temos esperança, a esperança em Cristo, porque Cristo nos assegura a vitória, uma vez que nós estamos nele, uma vez que nós não temos ruptura no nosso relacionamento com ele, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Então, não há essa ruptura. E por isso, no cristianismo, a morte, ela é a esperança de um novo capítulo, que é a vida eterna com Cristo. Agora, para aqueles que não têm esse entendimento, onde não há essa situação, muitas teologias, as não cristãs, por exemplo, ela vai trabalhar com a questão da reencarnação, onde o homem vai buscar, olha, ok, não deu agora, não consegui alcançar um outro patamar na minha vida, porque quer queira, quer não, gente, vamos entender que as pessoas, nós, por termos na nossa estrutura, nós temos o pensamento e o sentimento de certo e errado, de bom e de mal, e independente da religião na qual servimos. E os valores cristãos, trazidos pela palavra de Deus, portanto, vão reforçar esse entendimento do que é bom, do que é certo, do que é correto, e a gente entraria na discussão da ética cristã aqui, para poder falar sobre isso. Quando a pessoa, independente da sua religião, ela está diante da face da separação física, ou da morte física, da falência física da sua vida, ela tem ali a análise, o crivo de pensar sobre ela, se ela foi legal ou se ela não foi. E tem situações que a gente para na nossa vida e pensa assim, poderia ter sido melhor,
nesse aspecto, poderia ter sido uma pessoa melhor, poderia ter lidado melhor com algumas questões. E o sentimento que vai estar no seu coração sobre ter sido bom ou não, de ter tido fé ou não, de ter amado a Deus ou não, isso vai estar ali, o sentimento de ter sido justo ou não vai estar diante dela. E com isso, que é uma das questões que levam o homem à morte, por isso ele não fala, ele foge desse assunto, né, para não trabalhar isso. E aí, então, quando a gente fala de cristianismo, tudo isso a gente se reconcilia com Deus e segue para uma vida eterna. Quando a pessoa não tem esse entendimento da vida cristã, dos valores cristãos, ele vai pensar, bom, não deu nessa vida, vou tentar na próxima. Vou tentar no próximo momento, que é a questão de ter aí uma vida, talvez na reencarnação e outros fatores, outras formas e outros desdobramentos que outras fés vão trazer, que a fé de outras maneiras vão processar a respeito das mortes, que outras teologias sobre essa vai trazer, tá certo? Então, quando Cristo traz para nós essa possibilidade, porque ele venceu a morte, nós vamos entender que esse tempo, a morte física, ela é somente uma separação entre alma e espírito. Entre alma e corpo, perdão. É a separação do material e do imaterial. A palavra de Deus vai nos ensinar que esse imaterial do homem, ele é formado por alma e espírito. E a palavra vai falar para nós que esta parte material voltará para Deus, que o deu. Isso é importante. 1 Coríntios, capítulo de número 15, para a gente ir seguindo aqui para o nosso encerramento, ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 em diante, diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o do trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que lhe aprouver, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem todos é carne, nem toda a carne é a mesma. Porém, nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outras das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-o em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o espiritual. Se há corpo natural, também há o espiritual, pois assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Deixa eu desligar aqui. Também são os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais serão também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é o terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, e num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se vista de incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se vista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalhar para o Senhor não é em vão. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos ter muitas figuras aqui. Algumas nós vamos tratar na próxima aula, que é sobre o estado intermediário do homem e também sobre a morte, sobre a segunda morte. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ter que nós, ao morrermos, quando o corpo físico morre, ele é como a semente. Ao morrer, ele vai brotar. O que nós vamos ter de entendimento nisso é que quando, inclusive olhando para o aspecto espiritual da vida, nesse momento na qual nós estamos ainda no corpo, vivendo diante do Senhor, quando nós morremos para o homem, para a carne, e vivemos uma vida espiritual através de Cristo Jesus, toda a nossa identidade e todos os potenciais que nós temos são de fato revelados. O homem, ele é limitado, então a semente traz em si, e isso é bacana de olhar para essa palavra e entender isso, uma semente, ela tem muito potencial. De uma semente pode vir uma árvore e dela muitos frutos. Quando, então, nós olhamos para essa figura, nós vamos ter que, quando a semente que somos nós morremos, vamos aí gerar abundantemente muito mais do que aquilo que nós podemos produzir enquanto pessoas, na nossa carnalidade. Quando morremos fisicamente, carnalmente falando, e nascemos espiritualmente, há muito mais potenciais e revelamos muito mais a bondade, a graça e as virtudes do Senhor do que humanamente falamos. Por isso, nesse texto, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando, claro, de estarmos vivendo espiritualmente, ainda que num corpo humano, físico, material, biológico, como hoje nós temos, mas também que aquilo que nós fazemos hoje por meio do corpo será relevante, será eterno e vai estar aí diante de Deus. Então, a morte física é a separação da parte material e imaterial, do qual o homem é formado. Não é o final da sua existência, a sua existência permanece ainda na parte imaterial, e essa parte imaterial é formada de alma e espírito que voltarão para Deus. E isso é muito importante. Como esse processo acontece? Existe um tempo entre o fôlego de vida cessou aqui e agora e nós estamos imediatamente diante de Deus, ou nós temos um período aí transitório? Como é que essa situação funciona? Vamos pensar assim, é de maneira imediata? Tem um período? Existe aí 7 dias, como alguns colocam? Existe 30 dias? Existe uma forma de aperfeiçoamento da alma e do espírito após o desligamento do corpo físico, após essa separação? Como isso tudo funciona? Como é o estado intermediário do homem? Né? Então, nós vamos ver isso na nossa próxima aula, ok? Espero hoje ter trazido para você alguns entendimentos sobre a questão da morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é quando o homem, de fato, ele não tem o relacionamento dele com Deus. Mas na próxima aula nós vamos reforçar também esse conhecimento, tá bom? Eu quero orar com você e agradecer pela sua participação e desejar que você tenha um excelente dia. Nesse tempo em que nós estamos vivendo muitos lutos por conta, e nós vamos falar do luto, inclusive, dessa questão por conta da Covid ou não, então, né, por outras situações, por outras enfermidades, é importante que nós tenhamos a palavra da vida para dar ao homem a esperança que ele nos assegura através da sua garantia, através da sua conquista lá na cruz do Calvário. A morte física é somente a separação entre 2 estados do homem, tá bem? Graças a Deus. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Jesus, por seu amor, por sua graça, por sua bondade.
Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, ainda que de maneira virtual. E sabemos que nesse momento o Senhor nos assiste, como nos assiste em todas as áreas da nossa vida. Sabemos que o Senhor está conosco e a tua palavra ela é pura, ela é verdadeira e ela é absoluta. Os seus valores são valores inegociáveis, seus valores são imutáveis, os valores são eternos. Nesta hora, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco cada dia mais através dela e que venha reforçar em nós esse entendimento. Estamos vivendo, Pai, num tempo em que as pessoas vivenciam intensamente, estão vivenciando intensamente os lutos por conta da separação dos seus entes amados, por conta dos seus queridos, e sabemos, Pai, que este sentimento de ruptura, essa sensação, Pai, de que não teremos mais essa pessoa junto conosco, traz para nós a dor. Sabemos, Pai, que este sentimento ele é perfeitamente compreendido e ele é natural, ele é inerente ao homem. Pedimos que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo venha nos fortalecer, venha ainda a estar nos confortando, venha a estar abençoando. Por isso, Pai, sabemos que toda esta área ela é atribuída e o Senhor deixou muito claro na sua palavra como tratar, como cuidar isso em nós. Por isso, nossa esperança e nossa confiança está no Senhor. Quero pedir que nesse momento, juntamente com os meus irmãos, o Senhor, em nome de Jesus e através do seu Espírito, esteja confortando e consolando os corações que estão vivenciando esse momento de separação dos seus entes. Pai, fortalece-os, dai graça, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja ali, trazendo dos céus aquilo que é tão especial e tão maravilhoso, para a glória e honra do teu nome que é santo. É no nome de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe, no nome de Jesus, que nós possamos então estar continuando a estudar sobre esse tema, ajudando-nos para que possamos abençoar e ajudar aos outros, tá bem? Na próxima aula a gente vai falar então a respeito do estado intermediário do homem e desse processo do luto, da segunda morte, em nome de Jesus. Até o próximo domingo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, e aí depois a gente vai respondendo para você, tá bom? Um beijo, fique com Deus, um ótimo dia em nome de Jesus.